mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. O processo de expansão do reino de Deus, a maneira como o reino cresce ou como deveria crescer neste mundo e como nós, como agentes deste reino, deveríamos agir levando o reino de Deus a todas as pessoas. A gente precisa entender que é um processo. Não se trata de reuniões simplesmente, não se trata de uma maneira de falar, mas da maneira como nós vivemos. Lá em Mateus 13, versículo 33, Jesus ensinando diz assim: Jesus contou mais uma parábola para o povo. O reino do céu é como fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. O que nós precisamos entender que o fermento ele atua numa massa, fermentando num processo lento, mas num processo constante e num processo definitivo. Contamina os que estão próximos, depois estes que, por ter sido contaminado pelo fermento, vão atingindo outros próximos dele. De que maneira nós fazemos isso no reino de Deus? É um processo onde nós revelamos e estimulamos tudo aquilo que está relacionado à justiça de Deus. Há uma forma de viver, há um jeito de agir, há uma maneira de expressarmos o reino e os valores deste reino a todas as pessoas. Não se trata das nossas pregações, ou seja, de nossas palavras somente, mas é fundamental que nós sejamos coerentes em nossas palavras e ações, ou seja, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, todas as nossas reações devem expressar as palavras que proferimos, e as palavras que proferimos têm que estar alinhadas com as Escrituras, com a vontade de Deus, com a expressão de Cristo neste mundo. É assim que contaminamos. Porque o povo cria em Jesus? Por causa do que ele falava? Não, porque ele falava como quem tem autoridade, ou seja, não é simplesmente uma questão de falar, mas é de viver de forma coerente com aquilo que se prega. Deus nos chama para vivermos o seu reino aqui na terra, para andarmos segundo a justiça eterna, segundo os valores eternos, revelando as virtudes de Deus. E a gente precisa entender que isso está relacionado à prática da compaixão, do amor, da bondade, da misericórdia, da graça. E isso tudo é o que faz com que nós, como membros do corpo de Cristo, como membros da família de Deus, nós o revelemos ao mundo e revelamos o seu reino desta maneira. A gente precisa entender que não se trata de simplesmente uma religião, pois não é uma religião, mas é uma maneira de viver que traduz o reino de Deus aqui na terra, que traduz o cumprir da vontade de Deus aqui na terra, praticando o amor, a justiça, a graça, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, a mansidão diante das pessoas, revelando graça, revelando e demonstrando perdão diante das ações das pessoas. A gente precisa entender que não é um processo simplesmente religioso, aonde a gente faz as coisas para alcançar Deus, mas tendo sido alcançado por sua graça, nós revelamos essa graça a todas as pessoas, àqueles que estão próximos de nós, e estes, depois de entenderem, compreenderem, conhecerem a Deus, vão fazer o mesmo com outras pessoas. É um processo rápido? Não. É um processo lento, mas é um processo constante, é perseverante, e isso que faz com que o reino de Deus cresça no mundo. E a gente precisa entender que é um processo sempre de renovação de entendimento, de mudança de comportamento e de entendimento quanto ao que seja
o culto a Deus, pois o verdadeiro culto está em oferecermos as nossas vidas como uma oferta em favor das pessoas, como Cristo fez. Que a gente possa entender, compreender e nos ofertarmos, de maneira que o reino possa crescer, a vontade do Pai se cumpra aqui na terra e assim as pessoas possam ter a experiência e a oportunidade de ver Deus através de nossas vidas. Que a gente entenda, compreenda e que possamos nos ofertar. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.